Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo, Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas. Eu tenho esse encontro com você aqui nesta esquina onde tudo acontece. Estacione aqui. Pois é, hoje tem pauta diferente no Esquina da Cultura. Tem a ver mais com saúde, mas também tem a ver com cultura, porque ela vai nos dizer e vai nos contar sobre isso tudo. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Rita Novaes. Seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo Tudo bom. convite. Um prazer recebê-la, doutora Rita, e a gente vai conversar sobre umas coisas diferentes aí, né? A sua formação acadêmica, qual é? Eu sou nutricionista e trabalho tanto em consultório como em consultoria. Tenho especialização em nutrição clínica, parenteral, esportiva, funcional, terapia quântica. Olha só, sensacional isso. Antes da gente entrar nisso tudo, você também trata de doenças autoimunes, é Isso, isso? isso Através da mesmo. nutrição. Eu faço tratamento nutricional e junto com o tratamento nutricional eu faço abordagem da terapia quântica também. Então, aí eu faço o tratamento completo do paciente. Então, seria uma visão mais holística do paciente. Então, a senhora vê o paciente como um todo. É, uma abordagem bem integrativa, tratando da causa do problema, porque se ele tem uma doença autoimune, tem um motivo dessa doença ter se instalado ali nele. Eu vou fazer uma pergunta, então, mas antes da pergunta, eu queria que também a senhora explicasse para a gente. Vou tirar o senhora, tá? Que você explicasse para Tá. nós, para as pessoas todas que estão nos vendo no mundo todo aí, falasse um pouquinho da física quântica. Qual é a definição da física quântica? Tem uma definição para ela? Como funciona isso? É uma questão de acreditar nisso ou já é o mesmo uma ciência? Não, é uma ciência, você tem 1800, na época de 1900, Einstein também falando do uso da física quântica no tratamento de pacientes. A única coisa que foi trocando essa nomenclatura, porque você trata a questão da informação desse órgão, você vai tratar do receptor. Então, não é nada novo, aqui no Brasil se você pegar a Alemanha, a Rússia, são países, principalmente Portugal, são países onde a terapia está bem difundida, o pessoal já utiliza, mas aqui no Brasil a gente tem até dificuldade para usar esse tipo de técnica, porque o pessoal acha que é uma questão de religião que não tem nada a ver com isso. É uma questão mesmo da aplicação da física quântica, então os físicos geram todo o trabalho para que você possa auxiliar no tratamento do paciente. E aí, e como que é usada a técnica da física quântica com a nutrição? Como que junta isso? É o seguinte, a física quântica ela trabalha com a questão da informação do receptor. Nós somos feitos de átomos, de prótons e elétrons. E dentro do nosso corpo, para o nosso corpo funcionar, nós temos esse funcionamento, vamos assim, eletromagnética. Nós temos a questão da energia dos nossos órgãos e nós temos os nossos receptores. Então, muitas vezes o paciente ele está fazendo algum tipo de tratamento, só que a abordagem que o médico está fazendo, muitas vezes a medicação não consegue fazer a efetividade do tratamento, porque o receptor muitas vezes está sujo. O que é isso? Muitas vezes nós temos competindo com o mesmo receptor os poluentes, os bisfenóis, que são disruptores endócrinos, nós temos os nutrientes e a medicação. É como se fosse a dança das cadeiras, alguém tem que entrar. E nem todo mundo consegue entrar. Quando você trabalha essa limpeza desse receptor, você trabalha a questão da informação, aquele nutriente, aquela medicação que o paciente precisa, ou até mesmo aquela energia do órgão que ele está precisando, ele consegue ter uma harmonia. E se você consegue fazer o equilíbrio disso, você consegue uma melhora do paciente. Então, vamos assim dizer, o paciente ele está fazendo uma suplementação de vitaminas, e aí aquela vitamina que você está administrando para ele, suplementando, ele está na corrente sanguínea, mas não consegue chegar na célula.
através da biorressonância, você consegue fazer com que esse nutriente, essa medicação, chegue nesse receptor e entre para fazer a função que ele precisa. Por exemplo, um paciente diabético, muitas vezes ele tem insulina presente, só que ele não consegue fazer com que a insulina entre nesse receptor da insulina, porque está bloqueado, e aí faça essa função. Então, a questão, eu faço o tratamento nutricional junto com essa abordagem da terapia quântica. Só me esclarece mais um pouquinho da biorressonância. O que é a biorressonância? A biorressonância que você faz no laboratório é a biorressonância tradicional, que ela vai fazer a diagnóstico. A biorressonância quântica, ela faz o tratamento. Então, ela vai mensurar a questão de prótons e elétrons, que ela aparece como codificação, como número, que a gente faz o curso para saber como que usa o aparelho. E, através disso, eu vou fazer o tratamento. Como que funciona esse tratamento no consultório? O fone de ouvido, ele vai ter o eletrodo, que é um eletrodo específico. Ele vai mandar informação para o paciente e essa informação ela vai ser transmitida para o receptor. Então, você faz o tratamento da energia, o tratamento do receptor, desbloqueando esse receptor para o paciente. Ah, ok. Então, é uma máquina que a senhora possui, que está no seu consultório, e tudo é feito lá. Isso é tudo feito lá. Quando é um paciente muito tradicional e como no Brasil é muito novo, às vezes a pessoa fica assim, mas eu vou usar esse equipamento. Então eu posso usar também, no Brasil nós temos 2 empresas que fazem a preparação tanto de líquidos como também de géis, que é a base de substâncias que trabalham também com essa informação desses receptores, eu posso estar fazendo a prescrição também. Tem essas 2 técnicas que eu posso estar utilizando. A única coisa, quando eu utilizo o tratamento, eu dou uma acelerada no tratamento, porque o paciente passa no consultório uma vez por semana. Então, eu consigo dar um up no tratamento. É um pouco mais rápido, vamos assim dizer. O mais rápido é o da máquina e não o de gotas. O mais rápido é da máquina, porque a pessoa passa uma vez por semana. E como no aparelho ele tem um receptor que eu consigo estar colocando uma garrafinha de água, eu coloco uma água filtrada lá no consultório, onde eu coloco a informação daquele ativo que eu estou fazendo todo o trabalho no consultório, ele leva essa água com informação para que ele dê continuidade do tratamento também em casa. Isso também é possível, tudo depende do que o paciente está aberto. Se o paciente ele está aberto a novas tecnologias, você consegue fazer. Se o paciente muito, eu só tomo cápsula, eu posso pegar uma cápsula para passar informação também desse ativo para que ele continue o tratamento na casa dele. Tudo é possível. Olha que maravilha isso. Doutora, eu vou, ainda falando sobre as doenças autoimunes, vou citar uma, por exemplo, a psoríase. Essas doenças, a psoríase é uma doença dita emocional, né? E através dessa tecnologia toda nova que a senhora está nos trazendo agora, é possível uma cura das doenças autoimunes ou não existe cura, só o controle? Eu não vou dizer para você que existe uma cura. Eu tive, inclusive, meu trabalho de TCC, quando eu fiz a especialização em terapia quântica, foi com uma paciente com lúpus. Essa paciente, o que ela tem? Ela tem o gatilho, ela teve a questão dos poluentes e ela teve a questão também do comprometimento. Além da questão das manchinhas que ela tinha no rosto, ela tinha a questão de edema nas pernas e comprometimento renal. Como ela apareceu na hora certa e no lugar certo, eu peguei ela no início do tratamento, onde o médico tinha feito o teste para o FAN. O teste para o FAN é para fazer um diagnóstico, se a pessoa realmente tem lúpus, e ela também fez a biópsia, diagnosticando. Conforme eu peguei ela, eu fiz todo o tratamento, tanto nutricional, reposição de nutrientes, eu detoxifiquei ela através de equipamentos e através também de nutrientes, eu consegui com que ela não precisasse usar os corticoides. Só que como a gente lida com essa questão de pacientes com doenças autoimunes, a gente precisa entender que se você não cuidar desse paciente com doença autoimune, essa doença autoimune pode aparecer mais de uma doença. Então, a gente não fala hoje que você vai curar o paciente, mesmo porque
você depende de mudanças de estilo de vida em vários aspectos, alimentação, o que ela pensa, os seus gatilhos, atividade física, a questão nutricional, se ela tem algum desequilíbrio. Então, no caso dela, a gente vai acompanhar ela para ver se você não tem uma remissão da doença, mas já fez muito mais de um ano que já foi feito esse tratamento, e até então ela está bem bacana. Mas eu peguei ela bem no comecinho mesmo, onde teve o diagnóstico. Agora, já peguei pacientes que tinham 10 anos aí de doenças autoimunes, nós conseguimos diminuir a medicação. Isso é bem bacana, porque veja bem, se uma paciente faz tratamento de doença autoimune e cada vez ela tem que aumentar a medicação, e você consegue reduzir essa medicação, nossa, para o paciente é uma bênção, porque o medicamento tem efeito colateral, e nesse momento nós não conseguimos tirar a medicação. Então, assim, tudo vai depender do caso do paciente, o nível que ele está e o comprometimento, se ele tem uma doença autoimune ou ele tem mais de uma doença. Ok, entendi. Muito interessante isso. E doutora, já que a senhora está falando da água, né? Me parece que a senhora tem um tratamento aí com a água. O que seria isso? O tratamento com a água eu consigo fazer com detox, que eu tenho um outro aparelho que eu faço a detoxificação com a biorressonância, onde o paciente vai colocar os pezinhos na água, eu tenho um eletrodo, onde eu vou colocar a informação que eu preciso. Qual que é essa informação? Eu quero detoxificar, eu quero desparasitar, o que eu preciso? Então, eu coloco essa informação e o paciente vai fazer o tratamento. E tem essa questão também da biorressonância, que o paciente consegue levar essa água para casa com a informação do ativo que ele precisa para o seu tratamento. Então, essas duas possibilidades, hoje você consegue fazer. Se você for pegar a região da Ásia, tem alguns países que já fazem tratamento no hospital com a água também. Por quê? Nós somos feitos 70% de água. Se você tem a água como informação do ativo que você está precisando, vai potencializar o benefício do seu tratamento, vai acelerar esse tratamento. Tá, e eu vou chamar o comercial rapidinho e eu já volto com a doutora para a gente continuar falando sobre a água. Fica aí, eu volto já. A dica de hoje é energização. A dica de hoje é energização, não é mesmo?
Você quer que as pessoas te notem, te percebam? Você quer parecer mais bonito, mais bonita? Pois é, olha o segredo de hoje. Você vai tomar um banho comum, seu banho de asseio. Depois, você vai tomar um banho de água de coco verde. Exatamente, do alto da cabeça, energiza todo o teu corpo e deixa pelo menos meia hora. A energia da água de coco tem o poder de te iluminar. E isso é ótimo para procurar emprego, para encontrar um amor, até mesmo para se sentir melhor, não é? Olha aí, a sua estima agradece. Banho de água de coco. Fica a dica. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com a doutora Rita Novaes, nutricionista, contando para a gente aí as técnicas novas que ela traz, né? Toda uma tecnologia nova, muito legal. Doutora, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a água, né? E quais são os problemas do baixo consumo de água? Porque a maioria das pessoas não gosta de tomar água, toma suco, toma refrigerante, toma bebida alcoólica, mas água, H2O mesmo, as pessoas quase... Tem gente que... A maioria das pessoas não gosta de tomar água. Isso é uma realidade, não é? E qual que é o problema disso? Hoje, na temperatura que nós estamos agora mais frio, o pessoal tem muita dificuldade de tomar água. A gente não pode generalizar todas as pessoas, mas muitas pessoas têm sim. E o que precisa entender? Se você tem uma carência da água, você não consegue fazer a hidratação do nosso corpo da forma adequada. E nós vamos eliminar muitas vezes as toxinas por a questão da urina, nós vamos detoxificar também através do nosso suor. Então, se nós não conseguimos beber água da forma adequada, essa questão da detoxificação vai ser prejudicada. E nós temos os poluentes convivendo conosco todos os dias. Então, assim, beber água, ter essa questão de conseguir detoxificar melhor as impurezas, tem a questão da hidratação, tem muito paciente com pele seca porque não bebe água. Quando o paciente muitas vezes vai fazer exame de sangue, se ele não toma água, ele vai ter dificuldade para conseguir que a enfermagem retire esse sangue. Algumas pessoas acabam se queixando que tem tontura, mal-estar por falta de hidratação. Nós também temos outras pessoas, principalmente que têm fibromialgia, onde por trás da fibromialgia nós sabemos que tem uma patologia, mas se a pessoa se hidrata de uma forma adequada, há uma redução também da dor, e nós temos que entender que nossas células vermelhas, né, nosso hemograma ali, aquela composição toda que tem, é uma questão de fluidez. Se aquelas partes que estão correndo dentro do nosso sangue, os eritrócitos, hemoglobina, por exemplo, ela não tem uma quantidade de líquido adequada, essas substâncias que tem que correr dentro das nossas artérias, dentro das nossas veias, acabam passando com uma certa dificuldade. Então, a pessoa tem um prejuízo, sim, para a saúde. Entendi. E o que seria, então, esse tratamento quântico e como a água é utilizada nesse tratamento? A água pode ser utilizada para fazer a detoxificação no tratamento quântico, fora a água que ele já vai ingerir, que eu falei que a pessoa pode estar levando essa água com os ativos na qual ele precisa fazer o tratamento em casa. Então, você consegue fazer um resultado mais efetivo, porque você limpa através da água, porque através dos nossos pés nós temos os nossos poros, e você consegue eliminar também as impurezas. Quando eu faço a detoxificação, eu mostro para o paciente a água antes e depois do processo de detox. Você vai ver que tem pacientes que têm uma coloração amarelada e tem pacientes que têm uma sobrecarga de poluentes grande, que a água chega a ficar muitas vezes preta. Tudo depende do grau de intoxicação de cada um. Então, hoje em dia, o tratamento com água é além de beber a água. Claro, a primeira coisa que o paciente chega no consultório, indiferente do tratamento que ele vai fazer, é se ele beber água, porque a água vai impactar na qualidade de vida, né? Sem a água, nós não conseguimos ter uma boa saúde, uma boa hidratação. É muito presente isso na questão dos idosos. Os idosos não conseguem mais, com a idade, dessa questão da sensação de saciedade com relação à água. E eles vão passando, muitas vezes,
muito tempo sem beber água e prejudicando, até mesmo aumentando a pressão. Não estou dizendo aqui que a pessoa vai tomar água e vai regularizar a pressão, mas muitos pacientes se hidratando de uma forma adequada consegue até baixar uma numeração, sim, da pressão arterial. E quanto tempo para ter um resultado com esse tratamento com a água? Olha, se o paciente ele está no início do tratamento, no início da patologia, você consegue fazer pelo menos 5 sessões. Eu já cheguei pacientes que eu tive que fazer 10 sessões, porque são pacientes mais críticos. O que é bacana é que eu tenho no consultório monitor, então todo processo que eu estou fazendo com o aparelho, o paciente está vendo, e como ele aparece com numeração, eu vou explicando, olha, tá vendo esse número? Esse número é uma inflamação, esse número é uma doença que está se instalando, então ele consegue acompanhar junto e perceber e verificar a melhora, porque eu mostro a imagem antes e depois do tratamento, então junto com o tratamento ele vai acompanhando, olha, eu estou melhorando, e aí eles falam depois da sessão, nossa, estou me sentindo mais leve, com uma energia melhor, se sente com uma sensação de bem-estar. Então, eles mesmos vão relatando o que eles estão sentindo, fora a questão da imagem que eu comentei, que eles vão verificando, olha, o antes e o depois, como que estava com o tratamento. E como eu coloco a questão da informação de nutrientes, fitoterápicos, até mesmo de homeopatia, que eu utilizo junto com essa informação, ele percebe, olha, realmente, você estava usando essa homeopatia, esse fitoterápico, agora já está com uma codificação maior, então está fazendo efeito mesmo. Então, eles conseguem acompanhar junto com o tratamento. Entendi. E, doutora, o que seria, então, o pH da água? Nós temos, como eu falei no comecinho da nossa entrevista, nós somos feitos de próton e de elétrons. Quanto mais próton nós temos, nós estamos mais acidificados, né? Então, nós estamos abaixo de 7. 7 é um pH neutro. Quando nós temos um pH acima de 7, por volta de 7, 8 até 14, nós temos um pH alcalino, onde nós temos mais elétrons. Então, é só para entender que o pH da água nada mais é que a composição de prótons e de elétrons dentro dessa água. E aí, nós sabemos que conforme nós vamos envelhecendo, nós conseguimos ter um pH mais ácido dentro do nosso corpo. Então, quando nós vamos comprar a água, muitas vezes no rótulo dessa água ela tem escrito pH, porque é mensurado dessa forma. E esse pH ele vai falar que nós temos águas mais ácidas e águas mais alcalinizadas. E essa água alcalina é bem bacana de o paciente estar consumindo, porque já tem vários trabalhos científicos falando da importância de deixar nosso organismo mais alcalinizado. Essa água alcalina ela vai trazer mais benefícios. Quando eu vou ingerir uma água que ela tem um pH mais ácido, o nosso corpo ele vai ter que fazer mais reações químicas dentro dele para que ele deixe esse organismo mais alcalinizado. Então, o pH da água é medido dessa forma como que eu te falei, tem aparelhos que o pessoal utiliza para estar fazendo essa mensuração do pH sim. Bacana. E, doutora, como a gente faz, então, para repor de maneira consciente a água que a gente perde no nosso organismo? Num cálculo mais prático, nós calculamos 30 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se uma pessoa ela pesa 60 quilos, basicamente ela teria que ter uma hidratação de 1,8 litro por dia. Claro que calcular essa água, nós vamos levar em consideração a temperatura. Se está calor, então ela tem que ingerir mais água. Se ela trabalha numa atividade mais extenuante, que ela tem contato com um ambiente mais quente, ela também tem que se hidratar de uma forma melhor. Então, tudo isso vai levar em consideração. Mas se a pessoa tem dúvida, olha, quanto que é a quantidade que eu devo estar ingerindo de água, você tem como mensurar por volta dessa fórmula aí que eu dei essa fração de 30 ml por quilo de peso. Então, isso quer dizer, se uma pessoa está sobrepeso, ela vai ter que se hidratar melhor, porque ela tem tanto uma taxa do metabolismo basal, como ela tem gorduras e tem massa muscular, uma quantidade maior que ela tem que hidratar o corpo dela também. Mas, no geral, toma-se quanto de água por dia? No geral, assim, 2 litros? 2 é uma questão geral que você fala para todo mundo, porque a maioria das pessoas ficam ali por volta de 60, 70. Mas vamos assim dizer, se você pega uma pessoa com 100 quilos, a quantidade de água dela vai ser por volta de 3 litros, porque ela tem uma superfície corporal bem maior. Então, 2 litros é que fala assim a nível geral.
só para a base, para a pessoa ter uma ideia, porque sabe que se ela tem que se hidratar por volta de 1.800, ela tomar 2 litros não vai trazer benefícios. Agora, se você taxa, vai, 1,5 litro, a pessoa é uma pessoa bem acima do peso, ela fica nesse 1,5 litro, aí a questão da hidratação vai ser prejudicada. Mas se a pessoa faz o acompanhamento, automaticamente a gente já faz o cálculo junto com ela, com as atividades que ela faz, atividade física, o ambiente, tudo depende. Então, por exemplo, se a pessoa pratica uma sauna, ela vai ter que se hidratar numa quantidade maior, né? Entendi. E, doutora, na ausência da água, existe algum alimento que pode repor essa água? Olha, por exemplo, melancia, melão, nós temos água de coco, nós temos os folhosos, se você consumir de uma forma crua. O que são folhosos? Alface, almeirão, escarola, selga, vamos assim dizer. E se você consumir ele cru, ele vai ter a questão da hidratação. Quando você se alimenta e você consome, por exemplo, uma maçã, maçã é só a questão de elucidar aí, tá? A Ah, maçã dentro dela, qualquer fruta dentro da composição dela vai ter uma composição da água. Aquelas que eu falei no começo, ela vai ter uma concentração maior, mas toda fruta por si só já vai ter uma quantidade de água. Então, vamos assim dizer, aquele paciente que tem uma dificuldade de hidratação, você pode, em alguns momentos, colocar algumas frutas, você pode colocar o chá, principalmente agora no frio, que algumas pessoas têm dificuldade de estar consumindo a água. Você também pode, à noite, colocar uma sopinha, ou então na hora do almoço, vai depender como é a rotina do paciente, porque quando você está ingerindo alguma preparação que tem o caldo, automaticamente já também vai água junto. Agora, o que a gente uhum. não pode só entender que eu vou consumir só a fruta ou vou consumir só a verdura. Eu preciso de uma água líquida ali circulante. Nós sabemos também que o nosso corpo, para fazer as reações químicas internamente, ele vai gerar uma água também, porque ele vai eliminar as toxinas, tá? Então, assim, se a pessoa tem essas dificuldades, você pode ingerir também esses alimentos, água de coco, chá, sopas, caldos, porque vai auxiliar também na hidratação desse paciente. E agora no inverno, principalmente, doutor, existe nas temperaturas mais baixas essa, vamos dizer, não obrigatoriedade, mas seria melhor a gente nos nutrirmos de mais caldos, de alimentos que tenham, sim, bastante água na sua composição? Principalmente agora no frio, né? Alguns pacientes que têm até uma questão de um pouco de dificuldade de preparar o jantar por uma questão que sai tarde do trabalho, ou estão trabalhando home office de casa e tem um tempo bem curto, a sopa é bem bacana, que é prático de você preparar, você consegue colocar vários vegetais, que você tem a forma de hidratar, você consegue colocar uma proteína e tem o líquido da sopa que também vai auxiliar nessa questão da hidratação, que vai ajudar bastante o paciente. É uma sugestão, sim, que ajuda bastante. Ok, doutora. A gente está no final do programa e eu queria que a senhora dissesse para a gente um pouco sobre a nutrição em si, né? Sobre os bons alimentos, né? Evitar ao máximo os alimentos industrializados, com certeza. Eu não vou falar que ninguém vai pedir um fast food, ninguém nunca vai comer um alimento industrializado, a gente tem que viver. Agora, a pessoa tem que saber mensurar. Ninguém engorda que come um pedaço de bolo, nem come um pedaço de lasanha. O que a pessoa precisa entender é que o alimento para a pessoa é uma forma de nutriente. Da mesma forma que o carro precisa do combustível, do óleo para andar, nós precisamos do nutriente. E o nutriente, quando você come a comida, principalmente se for crua, você tem energia desse alimento, que ele vai trazer benefício para a saúde também. E quando você consome o alimento, através dele vem vitaminas, minerais, vem as fibras que são o nosso combustível para que o nosso corpo funcione internamente. Então, ter o equilíbrio vai trazer benefícios. Cada dia mais estamos vivendo mais. Então, se nós tivermos uma boa saúde, uma boa nutrição, o impacto da patologia vai aparecer mais no final da sua vida. Quanto mais a alimentação for industrializada, mais cedo vai aparecer as patologias. Então, tomar cuidado com o que você consome vai direcionar o seu futuro, vai direcionar como você vai chegar. Hoje em dia, as pessoas chegam facilmente com 70, 80 anos, mas como você vai chegar? Você vai chegar com saúde, se locomovendo, falando, respondendo, ou você vai chegar numa cama e ficar dependendo de outras pessoas. Então, cuidar, hoje em dia,
é uma questão de investimento, é investir na saúde. Nós temos o nosso corpo, que nós vamos ficar com ele até o nosso último suspiro. Então, se nós não cuidarmos dele, nós não investirmos nele, o que será de nós? Então, cada pessoa pode escolher aquilo que ela tem em mente para ela, né? Então, se ela não quer sofrer tanto, ela quer ter uma boa saúde, ela não quer depender dos outros, vale a pena investir sim na saúde. E cada dia mais a nutrição está personalizada, com exames genéticos, com biorressonância, com a individualização. Nós somos seres muito parecidos, mas nós metabolizamos de formas muito personalizadas. Então, cada paciente, cada pessoa tem que ser uma alimentação, uma suplementação, um tratamento individualizado e não um protocolo que é feito para todo mundo. Compreendo, interessante isso. E uma última pergunta, já que a senhora entrou nessa individualização, nessa personalização. Uma nutrição de uma mulher, né? Devido aos hormônios, que nós mulheres temos hormônios, principalmente quando nós entramos na menopausa, essa perda toda de hormônio. Então, existe, claro, uma personalização para as mulheres, principalmente as mulheres que estão na menopausa. Sim, o que a gente precisa atender? O histórico de famílias de câncer, né? Se ela tem algum comprometimento na família dela, você tem que avaliar a questão nutricional. Então, assim, se você vê uma pessoa que ela se trata, quando ela vai entrar na questão da menopausa, pré-menopausa, ela pode ter calor, mas talvez uma quantidade reduzida ou não ter. Você vai avaliar a qualidade da pele, você vai avaliar uma série de coisas. Hoje nós temos fitoterápicos, temos florais que podem auxiliar na paciente também, para que ela não sofra. O que a gente tem que entender é que aquele calor de menopausa não é só um calor que existe, você tem diminuição de um elemento que nós chamamos produtor de óxido nítrico, que ela perde a proteção cardiovascular. Então, atrás do calor que a pessoa está sentindo, que a mulher está sentindo na menopausa, você tem que cuidar dela, porque atrás desse calor não é simplesmente um calor que você vai ligar um ar-condicionado ou vai se cobrir quando ela estiver com frio. Você tem que tratar dela porque ela não pode ter nenhum risco cardiovascular, e se você não cuidar, ela pode sofrer esse risco cardiovascular, e é comum as pessoas, quando entram na menopausa, principalmente as mulheres, ter um AVC, ter um infarto. Então, a gente tem que cuidar dela como um todo. Muitas pessoas, vocês olham para elas e você não diz a idade que tem. Então, se você cuidar com ela, com o que você puder, que você tiver de conhecimento, elas vão ter uma pré-menopausa ou até uma menopausa com uma boa qualidade de vida, né? Ok, doutora. Olha, foi um prazer conversar com você aqui no Esquina da Cultura e trazer todas essas novidades, né? A física quântica entrando nisso e toda essa tecnologia, essas máquinas, né? Definitivamente nós entramos na era das máquinas e elas estão aí para nos ajudar, né? As pessoas ainda são muito resistentes quanto a isso, mas com certeza isso veio para ficar e as máquinas vão nos ajudar sim. E eu agradeço a sua presença aqui, já lhe convido para voltar mais vezes no Esquina da Cultura para nos contar ainda mais coisas, porque tem muita coisa aí que eu gostaria de conversar com você. Muito obrigada pela sua presença hoje, espero que a gente se fale brevemente, ok, doutora? Agradeço vocês, fico muito feliz por estar comentando algumas novidades que nós temos, porque muitas vezes as pessoas tendo acesso à informação, elas conseguem escolher o que elas conseguem estar melhorando, como elas conseguem estar melhorando a sua saúde. Então, acho que vale a pena as pessoas terem o conhecimento do que nós temos hoje para ajudá-las. Muito obrigada, agradeço, gratidão mesmo, e Gratidão. Com certeza a gente vai se falar mais para a senhora nos contar todas essas novidades sensacionais para que a gente chegue aos 100, aos 105. Muito bem, ok? Ok, obrigada, gratidão. Obrigada, doutora. Até. Até. Conversei com a doutora Rita Novaes, nutricionista, trazendo para a gente todas essas novidades dentro dessa área da nutrição, né, tão importante e tão essencial, e que as pessoas estão dando muito valor hoje, ainda bem, né? Você que quer chegar nos 100, assim, quem não quer, né? Todo mundo quer ir bem, né? O importante é chegar bem. Tá aí a doutora Rita nos contando um monte de novidade aí, e já convido ela para voltar aqui no Esquina da Cultura. E você que está conosco, uma boa semana, até semana que vem no nosso encontro aqui toda terça-feira às 13 horas pela nossa bcctelevision.com. Estacione aqui no Esquina, aqui você tem
muita novidade, muita pauta interessante, tá bom? Até lá, um beijo a todos, beijo do coração, fui, tchau.